Solução. 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 Olá pessoal, aqui quem fala é Rafael Regis Somera e eu tô aqui em um Por Mais Soluções, mais um episódio do Por Mais Soluções com um time especial demais aqui. Para você que nunca assistiu e não faz ideia, o que é Por Mais Soluções do quê? Eu não sei se você sabe, mas 7 em cada 10 brasileiros trabalham numa pequena empresa. E nós, esse programa que é realizado pela Solutudo, que há 15 anos ajuda pequenas empresas a aparecerem dentro do mundo de quem tem o problema que elas resolvem, seja na internet, seja no meio físico, onde for, a Solutudo resolveu criar o Por Mais Soluções para trazer um problema que aflige a vida das pequenas empresas e discutir soluções com a nossa equipe, com convidados, com especialistas. Inclusive, hoje nós temos aqui... Eu não vou falar que é de peso porque ele tá magrinho, mas é um cara de peso. Currículo extenso. Currículo extenso. Então, assim, e a ideia é trazer um problema na mesa e discorrer sobre ele, tentar trazer dicas valiosas que possam ajudar você. Então, se você é empresário, fica aí. Se você tá vendo a gente pelas redes sociais, já curte, inscreve-se no canal, aí se inscreva no canal. Esse programa também está passando na Bandeirantes, às 8h30 da manhã, 8h30 da manhã, todos os domingos, nós estamos aí na Band e também nas redes sociais. Então, se você está na Band, segue a gente nas redes sociais. E se você está na rede social, todo domingo você pega o conteúdo fresquinho antes de vir para a internet diretamente da TV. Beleza? Expliquei? Tá. Deu para entender o que é o Por Mais Soluções aí? E todo programa a gente escolhe um problema, como eu disse. A gente põe um problema em cima da mesa, assim, ó. E esse problema de hoje, geralmente as pessoas abrem a empresa para resolver esse problema, mas ao abrir acaba tendo o problema. E qual é o problema de hoje, Bia? Rafa, eu acho que esse problema é o problema. Segundo uma informação aqui de junho desse ano, tá recente. Quentinha. Mais de 5 milhões de pequenas empresas se endividaram na pandemia e estão, nesse momento, inadimplentes, segundo o Serasa. Como diria o Luciano Tani, que esteve com a gente aqui, ele fala que quando você está com o seu nome negativado, você está com o seu nome protegido. Para evitar que você faça mais. Exatamente. Né? Então eu achei fantástico isso. Então é um problema. E o problema da mesa hoje tem a ver com isso, né? A pergunta de hoje é: como organizar o financeiro de uma pequena empresa? Parece ser tão simples, mas metade não conseguiu. Mais da metade. Mais da metade. Bastante. Exatamente. Muita coisa. E Fê, nós não vamos querer resolver isso sozinho hoje. Não, nós estamos muito bem acompanhados de alguém muito experiente. Hoje nós convidamos o Ricardo Rocha, que é consultor financeiro. Zagueiro, não é esse. Não é esse, Ricardo Rocha, não é esse. Zagueiro da seleção de 94. Muitos pensaram que seria, mas é alguém mais experiente para falar de organização financeira. Ricardo Rocha, há mais de 15 anos, é consultor financeiro e desde 2010 tem a Planesh, que é uma empresa de consultoria financeira e já trabalhou com muitas pequenas empresas aí. Ricardo, seja muito bem-vindo. E, de fato, o que nós temos na mesa é um problema que afeta empresários, né? Um prazer estar aqui com vocês. O Rafa já conheço de longa data, um grande parceiro, indicador de negócio, é quase sócio da Planeja. Exato. Né? Faço Só que ele indicou, já tem quase metade da empresa ali. Né? Não, nem tanto, mas com certeza... Mas é um prazer aqui estar debatendo com vocês esse tema, que é um tema extremamente importante. A gente fala que mais de 75% das empresas no Brasil são pequenas e médias. Perfeito. E praticamente 70% da empregabilidade da força de trabalho é gerada pelas pequenas e médias empresas. Ou seja, a responsabilidade que as pequenas e médias empresas têm em relação à geração de emprego, a movimentar o país é extremamente grande, né? E, obviamente, acaba se deparando com essa questão da gestão profissionalizada, né? Muitas pequenas e médias empresas, elas nascem geralmente ou por uma necessidade, né? A pessoa ela foi mandada embora, tá difícil de voltar, tá difícil de voltar, ou montar um negocinho na garagem de casa. E aí começa aquele processo totalmente informal,
e sem profissionalização nenhuma. Vai pegando lá o que tem, o dinheirinho, vai fazendo, a pessoa ela conhece muito tecnicamente daquele processo, mas ela não conhece do business de uma forma geral, do negócio, que é a gestão. Porque uma vez que a pessoa ela monta uma empresa, geralmente a pessoa que trabalha com carteira assinada, ela sempre tem o sonho de ser patrão. Eu quero ser dono do meu negócio. Sim. Ele acha que ser dono do negócio é acordar a hora que quer, embora a hora que quer. Não dá satisfação mais para ninguém? Tipo, olha, eu trabalho com isso aqui, eu conheço mecânico, né? Eu trabalho com isso daqui e tal, eu quero montar minha oficina mecânica. Só que vai chegar uma hora que ele vai ter que contratar pessoas. Sim. Ele vai ter que pagar conta, ele vai ter que comprar materiais, ele vai ter que pagar fornecedor, ele vai ter que fazer o marketing da empresa dele. Perfeito. E aí, quando ele se depara com isso, que não é apenas só o conhecimento técnico do negócio, mas ele tem que ter o conhecimento da gestão como um todo. Principalmente a questão financeira, que é onde mais dói, né, o calo ali, né? E a energia do negócio cai ali. E conforme foi passada a estatística, né, mais de 5 milhões de empresas, com o advento da pandemia, se endividaram, né? Pegaram lá o Pronamp. Só que é aquele negócio, tem a disponibilidade do crédito, mas boa parte desses empresários, eles não fazem a conta do quanto que realmente eles precisam. Perfeito. Porque se tem uma linha de crédito lá, 200 mil reais você pode pegar. Ele vai lá e pega os 200 mil. Às vezes ele não precisa de 200 mil. Ele aproveita, vou pegar e já vou dar uma injeção de capital na minha empresa, só que ele não carimba o dinheiro. Porque quando eu falo carimbar o dinheiro, é o seguinte: entrou dinheiro, esse dinheiro tem um destino. Isso aqui é para pagar os juros do banco, isso aqui é para pagar funcionário, e ele não faz essa conta. E é sedutor você ver o dinheiro. É sedutor, ali, né? O dinheiro entrou, ficou na conta bancária, ele vai fazendo, fora que ele mistura também um pouco a conta física. Né? A mistura. Essa mistura é que complica. Então, infelizmente, por falta de conhecimento do planejamento financeiro, eles não dimensionam a necessidade realmente desse empréstimo. Quanto que realmente eu preciso? Eu não preciso de 200 mil, eu preciso de 70. A minha capacidade de fluxo de caixa para pagar as parcelas e a amortização das dívidas, eu tenho essa capacidade. Infelizmente, a gente não tem essa visão. Para vocês terem uma ideia, com esse endividamento, 1/3 de todo o dinheiro que entra na empresa, ou seja, praticamente 30% de todo o dinheiro que entra na empresa, até um pouco mais, é para pagar dívida. Sim, aí você tem 70% para pagar folha, pagar fornecedor, pagar imposto. Se sobrar, não sobra, né? Então, quer dizer, toda a margem de lucro está sendo corroída por uma falta de planejamento financeiro. Sim. Cara, muito. O Ricardão, eu vou abrir essa batina aqui com as perguntas com o Ricardo aí, que assim, eu tive uma experiência própria de ver minha mãe fazer milagre, né? Minha mãe tinha um barzinho, na cidade de Avaré, literalmente uma portinha. Eu nunca soube se era bar, se era lanchonete, vendia de tudo. A gente vendia artesanato, até limpeza de pele ela fazia no sábado. Então era um negócio... Era um espaço multiuso. Era uma solutudo lá no bairro, lá, né? E eu sei que a dificuldade financeira ali sempre foi muito grande, né, na família, assim. Mas apesar disso, minha mãe deu conta, sobrava ela... E aí eu já vi gente... ter empresas e naturalmente um faturamento muito maior do que o barzinho da minha mãe tinha e fazer menos. E eu falo por mim, né? Minha mãe construiu com o que ela conseguia daquele barzinho de vila, o que muitas vezes eu mesmo, da própria Solutudo, não consegui. Então, a gente associa o resultado a ter muito faturamento. Né? Inclusive, a pessoa fala muito disso. Eu estou faturando tanto, eu estou... E o que eu vejo da minha mãe era muito uma inteligência do uso do dinheiro. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer contigo é assim, quanto que é faturamento e quanto que é inteligência do uso para se ter lucro, né? Porque eu mesmo sempre olhei e falei, lucro. Não, lucro é o combustível da empresa. Se não tem, você não cresce, você não avança, você não paga melhor, você não recebe melhor. Então, acho que a primeira pergunta, assim, a pequena empresa, né? Como que ela consegue... existe uma fórmula de, cara, entrou seu dinheiro... Eu gostei disso que você falou do carimbar, né? Que dica você daria para quem, você está com faturamento? Pode ser grande, pode ser pequeno. Não necessariamente está atrelado a isso você construir algo na vida, né? Exatamente. Pegando o gancho aí da sua mãe, essa história aí que ela, com pouco conhecimento, vamos falar de gestão, sim, mas se você pegar os empreendedores antigos, né, da época da nossa mãe, dos nossos avós, eles eram bons negociadores. Sim. Então, eles puxavam muito a questão do lucro na negociação, na compra
em saber lidar com esse jogo de negociação. Olha, eu compro por isso, não, vamos vender por isso, uma pichincha, vamos dizer assim, mas com muita habilidade. Então você consegue extrair muito disso para o resultado. Já tem um ganho, né? Ali já tem um ganho. É claro que o conhecimento mais apurado de gestão vai se aprimorando ao longo do tempo, se aprimorar. Mas pegando essa questão do faturamento, a gente vê muito o empresário, grande maioria, né, usa como principal indicador de performance de negócio o faturamento da empresa. Eu faturava 200 mil no mês e agora meu faturamento subiu para 300. Está em 300 mil. O negócio, crescia o faturamento. Hoje o faturamento ele não quer dizer muita coisa. Ele é um indicador importante para você ver como que você está em termos de performance de mercado, penetração de produto, serviço, né? Volume de venda e tudo mais. O que precisa fazer é aquela continha ao contrário. Quanto desse faturamento está deixando de resultado para o negócio? Qual que é a margem? Porque o que vai sustentar o negócio é o resultado desta venda. Resultado desta venda. Ou seja, o que o empresário tem que ter? Uma boa precificação. Ele tem que saber precificar o produto ou o serviço dele. Porque o preço de venda, ele representa 100% ali do produto. Só que dentro desse produto, ele tem despesa de imposto. Que ele não está calculando. Hoje não está calculando. Ele tem. Aí eu estou carimbando dinheiro, que é aquilo que a gente falou. Opa, vamos supor, um produto de R$100. Essa xícara aqui, R$100. Só que eu tenho uma composição de custo envolvida. Então, dos R$100, que é o meu preço, que envolve tudo, parte desses R$100 eu tenho que considerar o imposto que eu estou pagando, a taxa de cartão de crédito, porque o cliente também vai pagar com um cartãozinho, alguma coisa que ele tem que considerar, o custo do próprio produto, né? Se tem entrega, a taxa de entrega. Tem o custo, né, o famoso rateio de custo fixo, que a maioria faz. Tal. Algumas informações da estrutura de custo da empresa, ela tem que estar envolvida no produto. Então, quer dizer, você está criando vários carimbos, né, de destinos do dinheiro. Ou seja, para cada produto que você vende, aquele preço total, ele não vai entrar no seu bolso. Isso acaba um pouco com a fantasia, né? Que, eu vendi é dinheiro. Calma. Porque a partir do momento que você deduz isso, Rafa, o que sobra é para bancar a estrutura e aí sim ter o lucro no final. Sim. Então, se o empresário ele não identifica isso e não enxerga isso, ele vai pautar somente pela questão de faturar, porque você pega muitas situações assim, eu preciso colocar pessoas na minha loja, cliente na minha loja, eu preciso encher a minha loja. O que ele vai fazer? Primeira coisa, ele faz muita promoção ou ele vai dar muita facilidade de pagamento. Perfeito. O que vai acontecer? Vai ser um atrativo. Muito mais gente vai estar entrando na loja. É natural que o faturamento dele vai crescer, porque está crescendo em volume de venda. Mas esse resultado está sendo corroído pelas condições que ele deu de pagamento para o cliente. Eu dei condições para o cliente, mas não recebi condições do fornecedor, né? Começa aí. Se ele já dá desconto, ele já está corroendo a margem dele que ele já tinha definido ali. Sim. Ou nem definiu, né? Ele vai dando desconto, porque o mercado, ele está vendo que o mercado está dando desconto, ele também vai dar. Né? Se ele vai dando mais prazo, ele só está adiando a entrada de dinheiro no caixa dele. Então vai chegar uma hora que ele vai estar numa situação financeira, o que a gente chama de risco de liquidez muito alto. E é aquela história, ele fala, para não perder eu vou dar um desconto, mas é ao dar o desconto que ele perde, né? Aí, ele perdeu. Tá. Eu falo assim, muita gente fala, pô, Ricardo, então não quer dizer que é proibido dar desconto? Não, o desconto ele tem que ser usado de forma estratégica. Boa. Pontual. O cliente ele tem que entrar na sua empresa, no seu estabelecimento, porque você tem o melhor produto e o melhor atendimento e não o menor preço. Então aí tem aquele detalhe, que talvez a gente vai estar falando, discorrendo mais, que é agregar valor. O quanto que você está agregando valor no seu produto e no seu serviço. Muito bom. O Rafael fala muito isso nos conteúdos lá que ele gera, nessa questão da venda, mas não a venda por si só, mas a venda que agregue. Que o cliente ele sente que o preço que ele está pagando é um preço justo, sem ficar negociando desconto. E na ânsia de querer fechar negócio, o vendedor fala assim, tudo bem, vai, dou um descontinho para você. E aí você começa a acostumar o cliente dessa forma. Então, quando o empresário, que ele vê o faturamento, ele não identifica o destino do recurso que está envolvido dentro daquele faturamento, eu tenho um compromisso com imposto, tenho um compromisso com taxa de cartão, tenho um compromisso com o meu fornecedor para pagar o custo daquela matéria-prima, ele vai simplesmente ter uma estratégia de venda que vai corroer todo o resultado dele. E aí ele fala, estou vendendo, mas eu não estou vendo dinheiro. Justamente por isso. Eu gostei do termo, cara. Carimbar o dinheiro, tirar a fantasia, né? E olhar e falar, cara, eu vou ter isso aqui, porque às vezes você está pagando para dar o desconto para alguém.
Então, Com certeza. começamos Você bem, paga pessoal. com o lucro da empresa, né? Ricardo, você mencionou o empréstimo, né? Até que ponto o empréstimo ele é viável? Há alguma fórmula para eu saber quanto eu posso pegar, quanto a minha empresa lucra, fatura e quanto eu posso pegar? E se há alternativas perante o empréstimo, assim, ao invés de pegar o empréstimo, eu posso fazer tal coisa? Capital de terceiros, que a gente chama, na verdade é assim, ó, toda empresa, independente do tamanho do segmento, desde a padaria, uma grande empresa, uma grande indústria, pequena indústria, varejo, roupa, não importa. Toda empresa ela tem duas fontes de capitais, duas fontes de capital que financia a atividade do negócio, que financia lá as máquinas, equipamentos, estoque, equipe. São duas fontes principais, as origens de recurso que mantêm uma empresa girando. Uma é capital de terceiro, como ela disse, banco, empréstimo, tá? Ou outros tipos de credores e investidores, né? Que você pode abrir aí algumas empresas de grande porte que eles emitem debentures, que na verdade eles emitem uma dívida da própria empresa prometendo um pagamento futuro, né? Que não deixa de ser um capital de terceiro. E o capital próprio, que é o capital dos donos, né? Que é o próprio lucro gerado na atividade do negócio, porque o lucro do negócio gerado no final do período pertence aos donos. Esse lucro ele pode estar sendo revertido para dentro da empresa. Então, é uma fonte de capital próprio. Não existe, assim, qual que é a melhor proporção? 50% próprio, 50% terceiro, 70% próprio, 30% terceiro? Não existe uma fórmula mágica. Né? E tem uma frase, uma palavra que para o mundo de finanças é a melhor resposta que tem. Depende. Depende. E é verdade, você não tem nenhuma resposta exata quando a gente fala em gestão financeira. Tudo é um momento da empresa. Às vezes tem empresas que trabalham muito alavancadas. Quando a gente fala em empresa muito alavancada, é uma empresa que está muito tomada em empréstimo. Ou seja, geralmente na proporção de 30% de capital próprio e 70% capital terceiro. Só que tem muita empresa que consegue gerar retorno financeiro com capital de terceiro. Ele pega o recurso do banco, injeta na empresa, faz uma boa gestão no negócio, que o retorno que a empresa está dando é maior que o custo da dívida. Os juros que ele está pagando. Quando ele faz isso, ele está fazendo um trabalho de alavancagem financeira de forma positiva, ou seja, ele não está descapitalizando o capital da empresa próprio e está se alavancando com o capital de terceiros. Então, tem empresas que trabalham numa proporção de 60-40, 70-30. Né? É claro, não adianta também só pensar dessa forma, porque tem momentos e momentos. Olha, o momento é a gente não descapitalizar, vamos se alavancar com o capital de terceiro. Mas, para ter essa conclusão, o controle financeiro tem que estar muito claro. Controle financeiro. E a maioria das pequenas e médias empresas, é aquilo que a gente está falando, é seduzido pelos produtos de banco, porque não é ruim. Porque você faz a empresa para ter dinheiro. De repente tem alguém te oferecendo dinheiro direto, né? Rafael, se endividar, muita gente fala assim, não, tem gente que bate no peito e fala, tem orgulho que eu não tenho nenhum empréstimo na empresa. Ok, mas se endividar não é ruim, desde que você saiba trabalhar com esse endividamento e utilize esse capital de terceiro para alavancar o negócio. O problema é que o dinheiro ele entra do banco e some. Eu vi um caso desse, assim, de um grande amigo que ele usou o empréstimo para comprar matéria, e nem era matéria, produto acabado já para ele vender, só que ele gastou tudo com essa compra. Ou seja, ele encheu a prateleira e ele não destinou uma parte para verba de marketing para ele avisar as pessoas que ele estava com a prateleira cheia. E aí ele ficou no desespero, porque a conta ia chegar e ele estava com... E ele falou, Rafa, o que eu faço agora? Eu falei, puxa, cara, é muita coisa. Uma coisa... Então... Em tese, eu vou emprestar esse dinheiro, eu vou gastar um tanto para comprar o produto, um tanto para divulgar, parar para pensar um pouco, né? E carimbar, né? Carimbar, exato. Ele teria que ter carimbado 30% em mídia lá, de repente, que daí ele ia voar, entendeu? Porque às vezes você fala assim, né, a empresa, poxa, então eu tenho que pensar num projeto antes de como eu vou utilizar esse recurso? Claro, é o mínimo. Sim. Eu vejo a facilidade de se tornar o empresário no Brasil, né? De você ter um CNPJ. Hoje, em 2022, a gente já está chegando a quase 15 milhões de mês no Brasil, microempreendedores individuais. E a tendência é crescer,
porque hoje você pode faturar com uma MEI R$80 mil por ano, mas já há um projeto de lei bem avançado para esse valor, acho que subir para 130 Aumentar mil. o teto, né? Então, assim, as pessoas falam, pô, o imposto hoje do DAS, que é a MEI ali, é menos de R$100, vou pagar pouco imposto. E se a minha empresa estiver faturando 130 mil por ano, eu sou MEI. Só que talvez essa facilidade de se ter uma empresa, Ricardo, faz com que a pessoa não planeje. Fala, pô, eu tenho meu CNPJ, posso começar a trabalhar hoje, emitir uma nota. Na verdade, o intuito da MEI é tirar aquele profissional da informalidade. Sim. Ele vai continuar na mesma pegada que antes era informal, só que vai estar formalizado. Ou seja, ele vai continuar sem planejamento, porque ele só está migrando da informalidade para a formalidade. Sim. Só que aí a história é outra, né? Ele vai ter imposto, ele vai lidar com o fornecedor vai exigir nota, vai chegar uma hora que vai ter que fazer uma contratação. Se ele não estiver preparado... Então, assim, todo empreendedor, né, toda a pessoa que tem interesse em empreender, o mínimo de planejamento, a maioria vai no feeling. Pô, tive uma ideia. Empreendedor, aqueles caras que têm visão de negócio, é extremamente importante. Mas eu já vi muitos casos de empreendedores, cara que tem visão de business, ele identifica nicho. E já vi pessoas quebrarem. Porque é uma pessoa visionária, mas também não é uma pessoa de gestão. Tem que ter uma pessoa de gestão junto com esse visionário. Alguns empresários que já sentaram aqui comentaram da dificuldade de se dividir. Assim, pô, minha empresa fatura 30 mil, mas o meu salário é 4. Ao invés de falar, pô, a minha empresa, o meu cartão de crédito tá a minha empresa que paga. Esse é um dos grandes problemas que o empresário enfrenta, de tentar dividir. Qual que é o salário dele, né? Como é que ele faz Como calcula isso? Exatamente. Eu vi muitas situações de conhecidos, assim, colegas, amigos. O cara trabalhava numa empresa, era CLT, tipo, ganhava 15 mil por mês, por exemplo. E teve um estalo, falou, pô, vou montar um negócio. Juntou uma graninha, montou um negócio dele. Só que ele achava o seguinte, pô, no primeiro mês que a empresa deu o faturamento dele, ele já queria retirar 15 mil do caixa da empresa. Porque era a referência do último salário dele. Eu falei, cara, não é assim que funciona. Sua empresa não é a que te contratou. Peraí, meu Você amigo, não está daquele não tamanho é assim. ainda. A empresa ela tem um período de maturação, no mínimo, mas assim, no mínimo até mais. É um ano e meio para você começar a identificar se o negócio vai para frente. Nesse período, é colocando dinheiro e retirando o mínimo. Ou seja, um prolabore mínimo para você se sustentar, mas retirada de lucro, segurar a onda. Porque a empresa ela tem que se retroalimentar com o recurso que ela própria gera. Para depois ela ter condições de remunerar e distribuir lucro para o sócio. Como é que sabe qual é essa hora e quanto ele ganha? Vamos lá, prolabore. Prolabore é um dos que pontos. Nunca soube. E como ele disse... Até para saber se eu preciso aumentar o meu ou não. Já vou dar. E fala referência. Dá uma inflada aí, por favor. Dá uma inflada, né? Pra você sair já todo. Não, agora o Ricardo que falou ali. O Ricardo falou, tô com consultor, galera. Chega com sócios e fala assim, eu tô com consultor. Vai fazer uma revolução lá no Sobretudo. Exato. A questão de misturar física com jurídica, isso é praxe, porque não tem o hábito de pegar aquele. Justamente a definir qual é o valor da Prolabore. Prolabore é o quê? Né? A palavra labore, ela vem de lavoro, que é a palavra italiana que é trabalho. Né? É o salário que o dono recebe pelo trabalho que ele faz na empresa. Em prol, né? Em prol da empresa, exatamente. Porque eu posso ter 2 sócios, 3, 4 sócios, sei lá. Vamos supor que eu tenha 2 sócios. Um dos sócios é investidor e operador. E o outro sócio é apenas investidor. O sócio investidor... Na teoria não, no correto mesmo, ele não tem direito a prolabore porque ele não trabalha. Ele tem direito só à distribuição do resultado. O sócio operador, aí sim, como ele colocou dinheiro e também está na operação, aí ele tem direito ao prolabore, que é o salário que a empresa paga pro dono que está na operação. Perfeito. As pessoas perguntam, Ricardo, qual prolabore definir? Né? Esse é um depende também ou não? É um depende, mas tem algumas saídas pontuais. Legal. Primeiro, isso aí vai impactar um pouco no estilo de vida que ele tem na casa dele. Geralmente a gente pega muita situação, o cara tem um carro, tem uma chácara com piscina, ele tem um padrão de vida que é X mil reais por mês. E a empresa, obviamente, num início de atividade, não está sabendo, mas no início de atividade ou num período, ela ainda não tem condições de pagar isso. Então, primeiro,
uma das situações é rever o orçamento de casa e definir um problema. Se for a principal fonte de renda da empresa, a principal fonte de renda da casa vem da empresa, então tem que ter muita coerência nisso. Você não pode matar a galinha dos ovos de ouro ali. Agora, se você tem lá o marido que tem empresa, a mulher trabalha, tudo bem, você tem mais uma rendinha ali que você pode equilibrar. Então tem que ter uma discussão dentro de casa muito importante. Se os sócios é o marido e a mulher, a discussão tem que ser mais enraizada ainda. Então, um dos parâmetros é rever qual é o padrão de vida que eu teria que ter no começo, ao ponto da empresa poder bancar isso. Isso é uma das formas de analisar. Outra forma é você balizar o seu prolabore com uma atividade correlata ao que tem no mercado. Por exemplo, eu sou dono da empresa e a minha atividade na empresa é fazer um gerenciamento, olhar como que estão os negócios, tal. Se eu fosse contratar uma pessoa para fazer exatamente a minha função, quanto que eu pagaria para essa pessoa? Perfeito. 5 mil. Então, é isso aí, camarada. E aí, obviamente, fazer um bom trabalho de gestão, não só a gestão financeira, para deixar bem claro, gente. Finanças, ela é reflexo das decisões tomadas nas demais áreas da empresa. Ela é reflexo, tá? Ou seja, se o departamento de vendas... Ela não aparece do nada, ela tá ligada é igual o exame médico. O médico vai lá... Fiz tudo certo, mas tá no negativo. O médico vai lá e fala, cara, faz um exame de sangue que eu quero ver seus indicadores. Então você tem lá triglicérides, creatina, HDL, colesterol. Cada indicador, ele vai mostrar para você quais áreas do seu corpo e hábitos que você tem que mudar para melhorar o seu resultado final. Perfeito. Pô, vou ter que me alimentar melhor, vou ter que fazer mais atividade física. Finanças é a mesma coisa. Porque ela é reflexo de tudo aquilo que acontece na empresa, desde o marketing, desde o departamento de compra, desde vendas, desde a produção, desde o RH, porque se eu contrato mal, eu posso trazer prejuízo para a empresa. Sim. Porque eu tenho um funcionário que não é produtivo e depois eu tenho que mandar ele embora. Fica mais caro ainda. Perfeito. Mais caro Então, ainda. quer dizer, se eu não souber fazer essa leitura dos indicadores financeiros, porque é o que eu falo, é a principal área da empresa que mostra para o empresário se a gestão dele está sendo eficiente ou não. Por isso que ele tem que entender das finanças. Se eu faço uma estratégia de marketing muito mal dimensionada, eu vou onerar o caixa da empresa. Porque eu gastei 30 mil com uma campanha, esperando um retorno, e esse retorno não veio. Fiz um planejamento ruim. O Rafael vai lá, faz uma estratégia de venda para vender o produto, mas ele não faz a precificação correta, ele não identifica o mercado, não agregou valor, fez a venda, mas essa venda não trouxe margem. Vai penalizar o indicador financeiro da empresa. Então, dali, você consegue identificar quais áreas da empresa que você precisa melhorar. Perfeito. Então, tem uma frase que eu costumo falar assim, não se administra finanças, mas as pessoas e as áreas que influenciam diretamente as finanças da empresa. É como se finanças não existisse, né? Ela fosse só... Ela é o literalmente, ela é o espelho, ela não é a realidade. Faz a leitura aqui e tá vendo? Você está com uma margem baixa. Essa margem, onde que eu tenho que melhorar? Eu tenho que melhorar minha venda e melhorar minha compra. Porque numa empresa comercial, os departamentos que interferem diretamente na margem do negócio é o departamento de compras e vendas. Perfeito. Então eu tenho que olhar para essas duas áreas e verificar. Preciso melhorar minha margem, preciso ter um argumento de venda melhor, para o cliente não pedir desconto, eu preciso negociar melhor os meus fornecedores. O indicador ele vai dando pistas do que você tem que fazer, né? Então, é mais ou menos nessa linha. Essa ideia do reflexo diz muito. Deu para entender. Ô, Ricardo, qual a importância de ter alguém de fora olhando para minha empresa? Se ela tiver em um momento crítico ou não. Qual a importância de um consultor, né, estratégico, financeiro, olhando para minha empresa? Aí eu entrei numa zona de conforto, né? Meu peixe aqui. Você levantou na rede aqui, né? Você leu minha mente, meu. Você leu minha mente, estava pensando agora do consultor. Agora Não, mas é muito Mas, interessante, mas a pergunta dela é extremamente dá pertinente. medo, fala, vou chamar alguém, será que eu preciso disso mesmo? Será E que eu essas tenho, coisas rolam, né, eu tenho que ter muito cuidado, justamente, para não ficar... Aliás, você conhece algum também para indicar? Posso entrar nos meus contatinhos aqui, depois eu... Ou fala comigo que eu indico. Ele aqui é o ramo de está negócio. garantido. Ele é o cara, só vai indicando aqui. Tem uma frase que fala assim, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Total. Essa frase ela é extremamente importante, porque a gestão, as empresas de uma forma geral, acaba entrando naquela rotina. O empresário entra na rotina, o gestor entra na rotina, e você está no olho, você está dentro do furacão. Então vai ter um momento que você tem que dar uns passinhos, pegar uma escadinha e olhar por cima e ver o que está acontecendo.
Porque a hora que você entra na linha da rotina, por isso que às vezes quando vem uma pessoa de fora, ela vem com uma visão externa e consegue entender alguns pontos de gargalo para, junto com o empresário, fazer uma imersão no negócio e começar a indicar caminhos. Então, o empresário ele não precisa saber de tudo, dono da empresa, não precisa saber de marketing, exatamente tudo. Né? Aquele negócio, não adianta o cara querer fazer tudo, é que nem marreco, que nem pato, né? Ele quer voar, quer nadar, não faz nada não faz nada bem. Perfeito. Então, assim, se tem empresário que tem um tino comercial muito bom, ele tem que ficar à frente dessa estratégia comercial, mas ele tem que ter uma retaguarda para poder também gerenciar tudo isso. Ou alguém de fora, como um consultor, né? Como um prestador de serviço, ou até mesmo um colaborador capacitado para gerenciar e para mostrar esses indicadores para ele. Ele precisa, pelo menos, entender das finanças e os indicadores financeiros do negócio dele, no mínimo. Como já peguei casos de empresário que fala, pô, Ricardo, não gosto de mexer com número. Eu falei, cara, você não precisa ficar sentado na frente de uma planilha ou de um sistema e ficar, não. Você gosta do quê? Ah, eu gosto de lidar com clientes, abrir mercado. Cara, continua. Só que você vai ter que ter um tempo para olhar esses indicadores de uma forma mastigada. Não adianta ele pegar um relatório de fluxo de caixa e ficar olhando linha a linha. Isso daí é o gestor, o auxiliar que vai fazer. Alguém que depure esses dados e fala, olha, sua margem está assim, sua lucratividade está assado, você precisa melhorar isso. Aí, ok. Né? Então, eu sempre coloco isso. O empresário ele não precisa se debruçar em números, em planilhas. Ele precisa entender disso e ter processos que auxiliem ele. Seja processo interno ou de fora, com uma consultoria. Eu vejo, assim, antes tinha muito preconceito. Não é preconceito com consultoria, é receio. O pequeno e o médio empresário, ele tem a síndrome do vira-lata. Ele acha que esse negócio de consultoria, planejamento estratégico é só para as grandes empresas, para as grandes corporações. Ou, tipo assim, não, é caro, isso é só para grandes empresas. Eu já ouvi a frase também assim, o cara vai vir aqui pegar meu relógio e falar que horas são. Mas você não está conseguindo ver, né? E sabe o que é mais engraçado, Rafael? É que muitas das coisas que a gente fala numa mesa de reunião com o empresário são coisas que relativamente eles sabem. Que interessante. Só que não existe o método e as ferramentas e o caminho adequado. Porque tem muita empresa que tem até um bom planejamento no papel, mas falha na execução. Sim. Né? Tem coisa que a gente consegue pegar, dar pitacos ali e ver coisas de fora que até então ele não se atentava, principalmente quando ele está olhando muito para a operação e não consegue sair, né, da ilha, né, como ela disse, e olhar por fora. Então a gente consegue levar um pouco dessa visão. Mas muito no dia a dia tem coisas que já é óbvio para ele. E é engraçado. E o óbvio a pessoa não dá atenção. É que nem você vai fazer um vestibular, né, de perguntas A, B, C, D e tal. Às vezes tem uma pergunta e tem uma das respostas, você fala, isso aqui é muito óbvio, não deve ser isso daqui. E Exato. Né? Exato. É a mesma coisa quando acontece Eu costumo falar, né? O básico é a coisa mais avançada que já inventaram, né? Porque se fosse básico mesmo, todo mundo fazia, né? Exatamente. O feijão com arroz ninguém faz. Sim. Então, assim, respondendo a sua questão, a importância de um serviço de fora, ela tem que ser encarada como um recurso que vai justamente direcionar a empresa, ou seja, aquilo que ele não atua, eu sou bom nisso, tudo bem. Se não é bom naquilo, então veja alguém que faça por você. O que não dá para ignorar, né? O que não pode ignorar. Eu já fiz isso muito. Então, as mentorias e consultorias hoje muito. Tipo, eu não sou bom nisso, deixa isso aí. E aí o negócio vai crescendo, a bolha. E aí, não, mas eu não quero ver. Entre uma hora que a vida vem e enfia sua cabeça dentro do problema. Você fala, agora você vai ter que ver. Agora você vai ter. E aí, aí vai ser dolorido. Ou tarde. Né? E quanta gente está assistindo, ouvindo a gente, que está se identificando com isso. Perfeito. Né? Pensando agora, cara, esse cara está falando de mim. Eu sou bom vendedor, por isso que eu abri a empresa. Não sou bom financeiro, não, né? Existe aí no orgulho. O orgulho do empresário é algo que precisa quebrar muito. Até ele falar, cara, preciso de ajuda. Tem situações de trabalhos que o ego do empresário está muito exacerbado. Ele está lá nas alturas. E, tipo assim, quem é você para falar isso para mim? Eu tenho empresa faz 20 anos. Mas está 20 anos, mas está desse jeito. Eu não queria te machucar, mas já que você... machucar, porque às vezes tem que dar choque de realidade, às vezes, Rafael, porque eu falo assim que tem muito empresário que gosta de ser intitulado como empresário para a sociedade. Sim. Então, às vezes, você tem um CPF em boas condições, mas um CNPJ ruim.
né? Mas ele quer mostrar para a sociedade que ele tem um carro, tem uma chácara, tem isso, um carro importado, mora num condomínio, tal, e a empresa está padecendo, está se endividando. E uma hora a conta vai vir. Tem um cara que eu gosto muito, né? Não sei se você conhece ele, o Ben Druel, né? Ele é um especialista israelense, né? Israelense e tal. E um dia eu fui assistir uma palestra dele, né? E eu achei interessante que ele falou assim: eu tenho certeza que tem alguém que ganha 3 vezes menos que você, ou mais, e tem 3 vezes mais que você, né? Ou mais. Aí ele comenta que numa das palestras uma pessoa ergueu a mão e falou: tudo bem, a pessoa ganha 3 vezes menos que eu e tem mais. Só que o filho dela não estuda na escola como eu estuda. E aí ele fala assim: e quem disse que era pro teu filho estar estudando lá? Exato. Né? Quem falou que era pra você estar tendo esse padrão de vida que você tem hoje, estando na situação que você tem? Porque você não tem R$1 de reserva, você não tem uma... Nossa, eu lembro que a hora que ele falou, assim, me deu um pouco... Começou a vir, uma vergonha no banheiro. Né? Não, eu dei uma saída lá, tomar um ar, assim, porque eu tomei um monte de soco na cara, porque a gente às vezes não dimensiona. A gente cria um padrão de vida como se ele fosse obrigatório. E tem momentos da vida que você tem que saber. A sociedade cobra isso. Exato. E assim... Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz na semana seguinte, eu vendi meu carro. Eu falei, cara, não tô conseguindo pagar a parcela desse cara. Tchau. Nossa, foi a melhor coisa da minha vida, cara. É um jogo de imitação, né? Pô, o cara tem um carro, vou imitar aquele meu amigo que tem um carro. Você peguei um carrinho aí você econômico, se e troca pra ficar igual. Coisa mais linda. Eu preciso participar daquela rodinha de amigos. Foi muito bom. O cara vai lá, se endivida e... Então isso daí corrói bastante. Demais. A empresa, ela tem que ter perenidade. O ego do empresário não pode estar acima do legado da empresa, da marca. É importante, tem a importância o empresário no contexto, porque ele criou, ele se machucou ao longo do caminho e fez acontecer, mas nunca deixar o ego acima daquilo lá, daquele patrimônio, porque você tem todo um capital humano por trás, você tem famílias. Na verdade, existe um objeto social, que a empresa, um propósito social, ela gera empregos. Perfeito. Né? A empresa por si só, a partir do momento que você monta, tem 3 pessoas trabalhando com você está sustentando 3 famílias. Então, essa soberba de empresário, ela tem que ser contida. Existe uma responsabilidade muito grande. Não dá para brincar de ser empresário. Não dá para falar assim, eu sou empresário, eu tenho uma empresa XYZ e a coisa está indo para o caminho errado. Então, muito disso... assim, eu gosto muito do empreendedorismo, mas se a pessoa ela tem a vontade de empreender, mas você vê que o perfil dela não é preso, vai na CLT. Seja feliz na CLT. Não tá vai tudo bem, né? Não vai destruir sonhos de outras pessoas, de algum empregado que pode estar trabalhando com você, e a coisa acontecer ali, né? Eu já vivi uma experiência de uma empresa que tinha 20 colaboradores, aí estava indo para o 3º mês de salário atrasado. Quando o dono entrava com a BMW dele no estacionamento, eu tenho um carro. Já chegaram a pegar um rapaz que estava indo com prego para arriscar a BMW. Eu riscaria com o dente ela. Aí quando foram ver que ele estava com o carnê já com 30 parcelas atrasadas da BMW, tá tudo certo. Tá todo mundo lá dele também ele não paga. Ricardo, isso que você falou, o Tani falou, saiba a hora de desistir. Existe aquela famosa frase, né? Ai, não desista nunca. Não, desista. Exatamente. Saiba a hora de desistir. Eu acho que é de uma hombridade e de um, vamos dizer assim, um bem social que você faz, né? Um bem para a sociedade de você, eu não sou empresário, cara, vamos desistir disso daqui. Ok, não é vergonha. Para o brasileiro, o empresário brasileiro que faliu, para nós, o brasileiro taxa muito o cara que já faliu. Sim. Nos Estados Unidos, tabu, né? O empresário que já faliu, ele já é visto com outros olhos. Eu tenho um exemplo desse. Como empresário que, assim, ele já sabe como não fazer. Eu fui numa seleção de investimento nos Estados Unidos. E aí, para eu me inscrever para participar da apresentação, eu tinha um dos campos do formulário que era descreva como e quando você quebrou um negócio. Aí, só que era obrigatória a pergunta. Então, quer dizer, quem não tinha essa história não podia preencher o formulário. Aí eu falei, será que tá com erro? E eu tinha. Eu já tinha tido essa oportunidade, né, de ter um negócio que não tinha tido o êxito que eu gostaria. E aí coloquei. E daí, quando eles começaram a apresentação, eles falaram, olha, vocês viram que tinha uma pergunta tal, que era sobre o fracasso? Que ele fala, para nós isso vale muito, porque se você não quebrou ainda, você vai e não vai ser com o nosso dinheiro. Então a gente quer quem já aprendeu. Aí eu falei, puxa, cara, eu lembrei do que você comentou agora. Então, assim, o estigma do empresário falido no Brasil é um fracassado. Tabu mesmo. É um tabu. E você vê muita gente que dá a volta por cima 1000 vezes melhor que antes.
porque bonito de aprendeu ver, né? muito com ele. Então bonito isso de é ver. sensacional. E são bonito. pessoas que acabam virando até consultores, mentores, pessoas que trabalham em aceleradoras de startup, que mostram os caminhos, os percalços. Olha, tipo assim, ó, aqui é campo minado, desvia aqui, porque aqui você vai ter problema. Perfeito. Então, quer dizer, essa moçada nova, ou empreendedor novo que está chegando, ele tem muita informação útil, ele tem que querer correr atrás. A informação, o dinheiro, a gente fala que o dinheiro está disponível e está ali, está perto de você, o dinheiro está na sua frente. Só que você tem que ter capacidade. Você tem que merecer aquilo lá. O dinheiro está aqui, a maletinha de dinheiro está do seu lado, está do lado do empresário. Mas se ele não tem capacidade para gerir o negócio e para gerar aquele dinheiro, para esse dinheiro entrar na empresa dele, então tem que realmente fazer um trabalho de transformação, de capacitação, de entender, de conviver com pessoas com conhecimento que possa ter troca. As reuniões de network, que a própria Solutudo faz bastante, essa troca de experiência, porque você tem uma dor como empresário, que às vezes a sua dor pode ser a minha solução. Você fala, cara, eu passei por isso. Então, se eu estou numa reunião de network, tem muita gente que fala assim, pô, aquele cara é concorrente, eu não vou. Eu sou dono de uma loja de calçado, mas também tem dono de loja de calçado, eu não vou ficar falando da minha empresa. Isso é mente pequena. Sim. Porque é legal você debater com empresários do seu segmento, porque tem dores diferentes ou até dores similares, que de repente o cara conseguiu encontrar uma solução numa conversinha em troca de cartão num cafezinho, você já pegou aí uma dica de graça. Então, esse meio de network para o pequeno e para o médio empresário é extremamente riquíssimo. Né? Então, é se capacitar sempre. Ricardão, a gente tem um combinado nosso aqui que a gente reveza para fazer as perguntas, né? Mas o papo tá tão bom que eu nem lembro na vez de quem que tá. Eu já também perdi não, tudo já perdi Então, tudo. você lembra ou não? Porque senão eu vou fazer a próxima aqui. Porque eu realmente me entretive aí na questão. Então, assim, vamos imaginar que quem tá assistindo a gente agora tá ouvindo tudo isso e tá lá, né? Só que quem tem cabelo tá mexendo no cabelo. Tá fazendo quem não tem tá na barba, falando, cara, acho que eu tenho, né? Ou ouvindo a gente no podcast, né? Porque isso também tá no Spotify, pra você que tá assistindo a gente e tem Spotify, coloca aí pra gente acompanhar nas viagens. E fala, cara, eu não fiz nada disso. Eu tô com meu negócio, eu tiro dinheiro, às vezes parece dívida, às vezes pinto o empréstimo, eu até pego, tem um inclusive em aberto. Para esse cara que nunca olhou para isso e nunca deu atenção e não fez nada ainda, ele tá lá, o dinheiro dele, da casa, o que você seria assim, cara, as 3 primeiras coisas, você falar assim, ó, você tá ouvindo a gente, você nunca olhou para isso, por onde começar? Te falar os 3 passos iniciais pro cara começar a ter algum tipo de gestão financeira, partindo do princípio que ele é o cara que bate escanteio e corre na área cabecear. Ele não é o cara que tem 20 departamentos, ele tá lá, ele tem... O que você diria, assim, Cardão? Você fala, no meio daquele angu, assim, por onde começar? Ó, primeiro, o que acontece? Pessoa que não tem organização financeira na empresa, tudo que entra, né, vem entrando dinheiro das vendas e esse dinheiro ele vai desovando nos buraquinhos que são as despesas. O problema é que ele não identifica o que é cada despesa. Só paga. Ele vai pagando. Funcionário, tal, e não tem um histórico, né? Ele acaba não registrando, ele tem uma agendinha dele no máximo ali, para aqueles que não têm um controle, porque quem geralmente tem um controle é uma planilha muito bem elaborada. A planilha por si só, dependendo do estágio que a empresa está, ajuda bastante. O sistema, hoje tem vários sistemas aí em nuvem gratuito ou até no valor bacana ali, que também ajuda legal, uns sistemas bem intuitivos, né, que é um grande passo. Mas a primeira coisa é o empresário ele classificar os tipos de gastos que tem na empresa dele. Então ele tem que pegar aquele balaio ali que está tudo misturado. Sim. Porque é aquele negócio, imagina um chuveiro, né? O chuveiro, você tem ali o caninho que sai a água, que é a receita, o dinheiro que está entrando. E os buraquinhos são as despesas. O que ele tem hoje é os buraquinhos que não tem identificação nenhuma. Sim, né? Fato. Não tem identificação. Então ele tem que começar a classificar, a carimbar. Pô, isso é isso, isso é isso, isso é um histórico. Imposto, material de limpeza, salários, INSS... Fundo de garantia, isso a gente chama de plano de contas. Se ele organiza o plano de contas da empresa dele, que é a classificação financeira das receitas, do dinheiro que entra e do dinheiro que sai. Porque mesmo o dinheiro que entra, ele tem várias origens. A gente chama as 2 principais origens, entradas operacionais
e entradas não operacionais. Quando a gente fala de entrada operacional, é toda entrada de dinheiro que é proveniente da atividade principal da empresa. Então, se eu tenho lá uma hamburgueria, vendi lá X mil reais, entrou 80 mil na conta, esse 80 mil é proveniente da venda que eu fiz. Então, é uma entrada operacional. Mas eu posso ter outro tipo de entrada que é a não operacional, que a gente costuma falar. Que é, por exemplo, aporte de capital dos donos da empresa. Opa, está faltando dinheiro, os sócios vai lá, pega a reserva particular e injeta esse dinheiro na conta bancária da empresa. Faturamento aumentou esse mês. Aí, opa, se ele olha isso de uma forma misturada, ele vai falar, pô, tá legal o caixa. Mas, na verdade, veio de uma entrada que não é da atividade, é um aporte pontual do sócio. Então, tem que ter lá uma descrição de fonte de recurso, aporte de sócio. Empréstimo bancário é a mesma coisa. Empréstimo. O dinheiro que entrou na conta, esses 30 mil, é um empréstimo de capital de giro. Se ele joga tudo misturado, ele vai ficar naquele oba-oba. Vira uma zona, para falar a verdade. Sim. Então, ele tem que fazer essa classificação de forma coerente. Então, começa aí, né? Aí que começa. Tem que fazer a classificação das receitas e despesas de forma coerente e detalhado. Quando eu falo detalhado, tem empresário que tem mania de ter aquela despesa assim, ó, despesas diversas. Cara, isso daí é que nem você empurrar a sujeira para baixo do tapete. Outros, né? Outros é um inferno também. Para o pequeno e para o médio, tem que pelo menos destrinchar o máximo possível. Dentro de uma coerência. Nem, o menos é mais. Também não precisa ser aquela coisa exagerada. Mas tem que discriminar aquilo lá. Sim. Olha, compra de embalagens. Então, você tem lá embalagem, se eu tenho venda de materiais, embalagens, tipo de produto XYZ, classifica. Porque a hora que você fecha um relatório no mês, que seja numa planilha simples, mesmo que você está fazendo um apontamento numa planilha simples, desta forma como eu estou falando, já vai dar uma baita de uma clareza. Sim. Porque ele vai conseguir identificar a proporção que essas despesas têm de tudo que ele vende. Então, por exemplo, quanto que está representando minha folha de pagamento das minhas vendas? Opa! Clareza. Está pesado. Muito forte. Quanto que está representando o meu, sei lá, conta de energia do que eu estou vendendo? Porque existem alguns indicadores de média de mercado, por exemplo, para uma empresa de varejo, seria lá bares, restaurantes, comércio, de uma forma geral, lojinha, assim. Geralmente a folha de pagamento mais encargos, em relação ao que se vende, ela tem que ter um peso relativo em porcentagem, em média aí de 15% a 18%, 20%. Quer dizer, sua equipe não pode custar mais do que 15% que você fatura. Uau. Isso porque, na verdade, a gente está falando que... Ou seja, é uma média. É uma média, exatamente. É uma referência. Quando ele já tem essa organização das nomenclaturas, das nessa hora despesas, tem gente que está assistindo nós já falou assim, ixi, eu já está gastando 60, já temos um... Sim, é um número de alarmante. Aí você consegue criar estatísticas e indicadores de cada grupo de despesa, quando você tem uma classificação clara, ou seja, você sai daquela mistureba de pagamento que você não tem nada identificado e vem para essa classificação coerente, você já consegue extrair N indicadores justamente para saber, olha, a nossa taxa de ocupação, que seria o quê? Aluguel, IPTU, energia, telefone, ocupação do prédio, olha, ela está X% do nosso faturamento, tá? Porque, na verdade, a gente está falando de despesa fixa. Porque se eu não vendeu, eu tenho que pagar aluguel, telefone, energia, salário. Se eu vender mais com a mesma estrutura, eu diluo esse custo, ou seja, essa relação percentual, ela cai. Só que ele acompanha mês a mês, é fantástico. Aí ele começa a ter consciência. O que eu falo? Primeiro, eu tabulo, segundo, eu tenho consciência. Classifica, e aí você começa a ter consciência da dinâmica do dinheiro que entra e como que ele sai. Porque aí você identifica os buraquinhos. Esse buraco aqui está maior, vamos diminuir esse buraquinho. Ricardo, e tem nesse do buraquinho, os americanos, esses caras, eles fazem um negócio muito louco, porque eles nunca falam de despesa mensal. Tudo que eles olham é anual. É anual. Porque você fala, R$200, isso aí, 2.400. É isso aí. Eles trabalham muito com a referência anual. Ano. Né? Eu gosto do mensal porque eles, na verdade, eles usam o mensal também no dia a dia, mas sempre quando vai falar quanto que fatura o seu negócio, aí ele dá a referência anual. A gente fala, meu negócio fatura tantos por mês. Então, nesse caso, em termos de indicadores, eles pegam o padrão ano, né? Mas esse primeiro passo que você está pedindo para a gente direcionar, faz essa classificação. Numa planilhinha, no começo já resolve. Depois você... É aquele negócio. Para quem nunca teve carro,
Vai querer começar com uma Ferrari? Começa com um Fusquinha. Porque tem gente que fala assim, já que é para colocar um sistema, eu vou colocar o melhor sistema. Você não vai usar todo o recurso do sistema. E vai pagar por isso. Vai pagar, então vai começando. O cara que está assistindo e não fez, ele consegue se esforçar e fazer um retroativo aí dos 3 meses, pelo menos, né? Consegue. Então já é um exercício, Ele né? Saiu do consegue programa, fazer. já... Ele consegue, essa dicasinha que a gente deu aqui, se ele pegar uma planilhinha da maneira mais simples possível, ele consegue fazer, olha, IPTU, INSS, Fundo de Garantia, E com as imposto, transações taxa em de papel, cartão. hoje diminuíram muito, quer dizer, ele quase que tem isso automaticamente hoje, né? Porque ele recebeu muita coisa em Pix, pagou muita coisa em Pix, em cartão, etc. Então já está escrito, é só olhar. Muitas vezes, né? Porque hoje a gestão dessas pessoas, desses empresários que não têm controle financeiro, a única referência de gestão que ele tem é o extrato bancário. Sim. Ele toma como base se o negócio dele está indo bem ou mal pelo extrato. Ah, deu negativo esse mês, quer dizer que eu dei prejuízo. Não. Nem sempre, nem sempre o fato de você estar com um saldo bancário negativo, você deu prejuízo no mês. Você pode ter dado lucro no mês, mas você está com um saldo negativo. Aí a gente vai entrar numa outra seara de discussão, né? De entrar nos DREs da vida, regime de competência de caixa. Mas acho que para começar ficou muito forte. Assim. Classifica, né? Pega e classifica, analisa para você ter um histórico, acompanhar. Porque o que acontece? Eu vejo muitos empresários que eles não têm consciência da situação que chegou a empresa. Por exemplo, fechou o caixa do mês, deu negativo, ele fala, cara, por que eu dei negativo? Ele não sabe como ele chegou até ali. Tanto se deu negativo ou positivo. De repente deu positivo, fala, mas, nossa, ficou positivo? Por que será que ficou positivo? Ou seja, ele trabalha num nível de inconsciência que quando ele começa a fazer essas tratativas, separando os grupos de despesa e criando o acompanhamento periódico, quando ele fecha um resultado, seja negativo ou positivo, ele sabe, eu sei porque que eu fechei meu caixa negativo, porque as minhas compras esse mês foi acima daquilo que eu precisava, porque ele tem uma visão por linha e por tipo de despesa que, em relação ao que ele vendeu, ele sabe se ele estourou, está acima do planejado ou não. Então, é trazer a visão inconsciente para a visão consciente. Show de bola. Ô, Ricardão, eu queria que você... Ricardão, né? Bom, tá bom, pode ser. Não vai editar, não. Só não vai chamar de Ricardinho. O Rick. Também, tá tudo em casa aqui. Você consegue dar um exemplo pra gente de algum caso, de alguma empresa que tava tava quase indo pro beleléu, e aí com alguma ação muito específica, você conseguiu trazer ela de volta? Tem um caso de um projeto que a gente desenvolveu, que ele estava justamente nesse olho do furacão aí. Ele não estava sabendo para onde estava indo o dinheiro, estava endividado, mas não estava numa situação assim, tipo, olha, o credor vai vir fechar a minha empresa. Porque quando entra numa linha dessa, mesmo que você entre com um processo de gestão, de tentar mudar, demora, é um período para fazer essa mudança de chavinha, essa virada de chave. Então, às vezes, a pessoa não tem fôlego para tratar e tem que entrar com advogado, tem que entrar com uma série de situações para tentar estancar. Aí o processo é um pouco mais dolorido. Aí tem as recuperações judiciais e tudo mais. Mas pegando um exemplo prático, já teve casos da pessoa lá ter lá um endividamento, banco, as parcelas comendo bastante coisa do recurso, estoque alto, e aí a gente entrou com um trabalho de trazer a visão consciente para o cara, que é organizar. É justamente isso, organizar todas as contas. Então a gente pegou o sistema dele, reorganizou todo o plano de contas, tiramos aquelas contas vagas que não tinha, e começamos a criar o quê? Estatística e projeção. Por exemplo, a gente pegou esse cliente, ele era um lojista do setor calçadista, ele tinha 4 lojas, tem ainda, se não me engano. Uma das lojas, ele tinha um estoque de quase 500 dias de giro, mais de quase 2 anos de mercadoria ali estocada. Nossa. 500 não, 400 e alguma coisa. Eu falei, e aí? Porque isso daí come caixa da empresa, porque é um dinheiro que está empatado no estoque. Desvalorizando, né? E desvalorizando, porque ele já realizou o prejuízo, porque ele já pagou e não vendeu, e é um dinheiro que poderia estar no caixa dele.
Ou seja, pelo ritmo de venda esse indicador significa, pelo ritmo de venda que ele tinha, ele ia demorar quase 400 dias para esgotar todo o estoque dele. Nossa. Aí a gente foi entendendo o porquê. Falei, cara, às vezes a vendedora está lá no balcão, vem um cliente que é um produto tal e não tem. Aí no final do dia ela fala, ó, compra esse produto aqui, porque veio um cliente aqui. Ele pegava e comprava. Só que você vai comprar um produto, era do setor calçadista. Você vai comprar um produto, o fornecedor, você não vai comprar 2 pares. O fornecedor fala assim, olha, você tem que comprar grade. E sapato é grade de números. E corre o risco da vendedora nem ter pego o telefone do cara que pediu, né? Quer dizer, mesmo que fosse mas aquele negócio, a sair. gente começou a identificar que era um tipo de empresa que queria agradar todo mundo. E às vezes, se você for fazer um levantamento, aquele cliente é um cliente que vem uma vez a cada não sei quantos meses. Perfeito. Quanto que ele representa para o seu negócio? De repente, representa 0,0111. Só que para você manter esse 0,01, você mantém um produto empacado no estoque. É aquela história, nós temos que agradar o cliente a qualquer custo. Eu acho que no podcast passado eu falei uma frase assim, o segredo do sucesso eu não sei, mas o do fracasso é querer agradar todo mundo. Não adianta. Então, a gente começou a identificar esses pontos de vazamento, porque estava tomando o recurso de caixa, ele estava antecipando o cartão. Por quê? Ele tinha venda a prazo, que é uma loja, então você vai parcelar em tantas vezes. Perfeito. Você tinha um estoque alto que demorava para girar, era um produto que estava com dinheiro empatado ali, e ele tinha uma necessidade de capital de giro muito grande que ele estava pegando dinheiro no banco. Então a gente começou a entrar nesses detalhes do processo, ele começou a melhorar os pedidos de compra dele, porque ele falou, agora você não vai mais pegar só as meninas da frente ali, você tem que entender o processo seguinte. Fizemos um raio-x no estoque dele inteiro, de todos os produtos que estavam com giro acima de X dias. Faz promoção disso, faz promoção até preço de custo, para poder esse dinheiro já entrar diretamente no caixa. Que o custo já foi, né? Ou seja, a gente meio que forçou a empresa num prejuízo, mas para gerar uma liquidez de caixa, porque ele está precisando de dinheiro. Sim. Então, aí ele começou a fazer um trabalho de saneamento, a gente negociou a dívida com o banco, alongou a dívida para dar um fôlego de caixa para ele, para diminuir um pouco a taxa de juros. Quer dizer, ele ficou endividado, mas uma dívida controlável dentro do que ele poderia pagar de caixa. Muito bom. E aí a coisa começou a se reverter. Mas ele se dedicou, porque tem empresário que não faz a tarefinha dele. Do básico. Não faz o básico, porque a gente pode dar o caminho, ajudar, mas a pessoa caminhar. não coloca em prática. A gente vai lá com a varinha e ensina a pescar, mas quem vai tirar o peixe é o empresário. Sim. Então, esse é um caso Sim. que ele conseguiu sanear a empresa dele, ele ainda ficou com a dívida, mas é dentro do controle orçamentário dele. Né? Ele diminuiu o estoque dele, que era de quase 400 dias, ele reduziu para 90 dias, Que legal, 100 cara. dias, que é o giro de estoque do setor calçadista. Quer dizer, também tem uma métrica de mercado. Tem pra uma você métrica separar de mercado. Como é que os outros fazem, né? E, Ricardão, se for ver, né, o que você está colocando, você falou muito do óbvio, do básico, mas eu tenho um problema. Como é que eu resolvo o problema sem entender bem ele, né? É o que dizem até os professores de cursinho, essas coisas, eles falam, cara, você tem uma equação, leia, entenda corretamente o problema. E acho que o que você está dizendo para nós é muito, você está com um problema financeiro. Antes de você querer resolver, vou pegar um empréstimo, vou fazer promoção, cara, entende. O problema financeiro, ele é reflexo, ele não é causa. A causa está vindo de algum outro ponto da empresa que está causando o problema financeiro. Então, você matou agora nisso daí. Está faltando dinheiro, ele vai correr. Resolver. Ele precisa entender por que ele chegou ali, o que causou ele estar com um problema de caixa. Nesse exemplo desse cliente, ele estava com uma estratégia de compra errada, estoque alto, né? Claro que ele parcela muitas vendas no cartão, mas ele teve que entender que a origem do problema estava ali. Aí caiu a ficha. E aí ele se dispôs. Usou, aí virou uma rotina para ele. Porque ele ativou um gatilho e ele falou, opa, agora eu sei onde está a causa. Né? Na prática ficou fácil de entender com esse caso aí, né? E acaba ficando... A importância do cara identificar primeiro. Porque quem está ouvindo fala, nossa, do jeito que ele fala é simples. No começo é complexo porque o empresário não está acostumado. Quando entra com o processo, a metodologia, se torna simples depois, ele fala, puxa vida, como que eu não pensei nisso antes? Por quê? Ele sabe mais ou menos o que está acontecendo, mas ele não tem a clareza da metodologia e o caminho que tem que seguir. É aí que entra o trabalho da consultoria, da mentoria, que é o que a gente... É transferir o conhecimento. A gente não chega na empresa, implementa e sai.
a gente também educa e capacita o empresário para ele ter domínio das finanças e usar isso como a melhor tomada de decisão para o dia a dia do negócio dele. Ganhar tempo, né? E ganhar tempo. Eu posso aprender o que o Ricardo sabe. Tranquilo, são só 16 anos trabalhando nisso, eu vou aprender. É ganhar tempo. A ideia é a gente fazer o empresário ganhar tempo na tomada de decisão. Exato. Né? Em reunião de resultado, a gente sempre fala, não é reunião de 3, 4 horas. Sim. É reunião de uma horinha ali, viu o resultado, os principais indicadores, vai para ação. E fazer a coisa acontecer. Show de bola. Acho que estamos no final. Ah, não. Vocês vão não ficar é possível. tristes? Deixa eu Bom, falar. pessoal. Não é possível. Vocês vão ficar tristes? Eu tenho se mais falar uma Bom, pergunta. Posso pessoal. fazer antes da gente Então concluir? vamos para a famosa saideira. Mas depois não tem uma tweetada ainda no Depois da final. saideira tem a última. É, ainda. tem a última. Depois da saideira Tá tem a bom. última. Mas eu ainda queria fazer mais uma que eu acho que é importante. E aí eu vou falar de uma dor que eu vivi, né? Uma vez eu vi uma pesquisa falando que o que diferencia pessoas com uma riqueza financeira maior e menor, independente do que fazem, se são empresários, é a capacidade de tomar decisões de longo prazo. A pessoa que está numa situação muito difícil financeira, ela geralmente toma decisão para hoje. A pessoa que geralmente consegue ao longo do tempo, Perfeito. ela tá. E aí fizeram uma entrevista que grandes pessoas que tinham muitos recursos financeiros, elas tomavam decisões para 5 anos, para 10 anos, quer dizer, eu estou fazendo um negócio agora, mas eu tô olhando lá. Por isso que eu acho legal aquele lance do americano dele olhar o ano, né? No mínimo ele garante um ano ali. É isso aí. E o que eu vejo, assim, dos momentos onde eu tive mais perto de quebrar, né, como empresa, foi porque eu não tinha reserva. Assim, eu tava lá, um mês, então, e de repente, sei lá, aparece uma pandemia, né? Lógico que isso não é uma coisa que acontece corriqueiramente, mas, sei lá, outra coisa, bate um carro, tem um acidente, precisa fazer um movimento do mercado, seja o que for. Esse lance da reserva, existe uma ideia, assim, que torna, é legal você ter no mínimo alguma coisa, porque acho que o como fazer, eu já peguei uma aula aqui, carimba. Né? Agora, quanto que eu deixo na reserva e quão é importante para a pequena empresa ter uma reserva? Né? Esses dias a gente estava vendo até um amigo lá da V4 falando que a diferença da pequena empresa com a grande é que a grande é um transatlântico. Bateu uma tempestade, ela segura. Né? A pequenininha ela não tem, aí ela... Então, acho que a minha dúvida é assim, a importância e quanto de reserva? Né? Porque daí o cara tá mas vou ficar guardando esse dinheiro aqui, vai ficar parado aí, né? Deixa eu... E um amigo nosso chama de reserva de paz. Reserva de paz. Né? O Luciano também Verdade, falou isso, né? Reserva Reserva de paz, paz. verdade. Paz. Que traz Então, paz de espírito. Quanto que você acha que se as empresas tivessem essa quantia mínima, quantas empresas menos fechariam? Olha, só para você ter uma ideia, quando estourou a pandemia, foi feito um levantamento que as pequenas e médias empresas elas não tinham caixa para 30 dias. 30 dias, não tinha. Não. A grande maioria, né? Não estou falando todas. As grandes empresas, elas tinham caixa, na média, para 3 meses. Né? 3 meses já é uma média legal, porque você consegue retroalimentar o processo ali e fazer a coisa girar. Eu sempre procuro dizer, a parte de reserva de dinheiro, ela cabe tanto para a pessoa física como para a jurídica, né? Porque a pessoa física ela tem que ter pelo menos uma reserva para 6 meses, um ano, algo nesse sentido. E pelo menos assim, o que acontece? Quando você fala para o empresário, olha, tem que fazer uma reserva tal. Ele fala, olha, eu posso até fazer se sobrar. Já está errado. Não vai sobrar, né? Não tá Vou fazer de tudo para não sobrar. Não é errado. Ele vai consumir aquele negócio. Não tem a visão do carimbo, que justamente é a organização das naturezas financeiras, das contas financeiras, né? As nomenclaturas corretas, seria cada carimbinho ali. Quando não tem essa visão, ele vai ficar naquela assim, mas se sobrar, eu guardo. Pelo contrário, você já tem que reter na hora que entra o recurso. A reserva já é um carimbo também. Você já tem que se pagar. Dela. A empresa tem que se pagar. Justamente. A reserva já é o carimbinho. Geralmente a gente fala pelo menos 15%. Então, pega uma empresa que todo dia está caindo um recebimento. Então, caiu, sei lá, R$1.000 no dia. Pega 150, 15% de 1.000, pega 150 e já põe numa reserva. Você não vai sentir isso daí. Vai chegar uma hora que você cria um colchão, quando você vê, você está com 3 meses aí de caixa. Que seria uma ideia razoável. Razoável. Olha só, a gente está num período agora de
de mudança de governo, que vai ser domingo agora. Está todo mundo tirando o pé. Nesse caso, provavelmente, quem está vendo na TV vai ter visto isso, já foi. É verdade. É verdade. Já foi. Aconteceu algo aí, né? Vocês têm o privilégio de saberem o que aconteceu e a gente não, né? Exatamente. Mas assim, é um período que todo mundo tem empresas que eu ouço falar, alguns empresários falam, Ricardo, eu estou segurando contratação, porque eu preciso saber o que vai acontecer na virada. Mas ao mesmo tempo... Você vota em... Tô brincando. Você não quer criar amizade, perder... Vai, manda bala, continue. Pelo amor de Deus. É a briga de torcida, né? Tá demais. Vai lá. Então, quando a pessoa ela começa a olhar, eu pergunto, o que você já está olhando para 2023? Qual o planejamento? As grandes empresas elas já fecham o planejamento orçamentário já nesse mês de outubro. Sim. Ou seja, elas já têm a visão de 1, 2, 3 anos para frente. Claro que é uma gestão mais profissional, tem equipes, tem consultorias ali que vai lá e ajuda. O pequeno e o médio não tem esse hábito do planejamento. Na verdade, eu falo assim que o pequeno empresário ele dirige o carro como se estivesse dirigindo o carro olhando para o retrovisor, assim, ó. Olhando para o passado. Eu vendi, eu paguei, eu devi. Que perigo. Que analogia forte essa. Boa, né? O pequeno empresário está aqui, ó, no retrovisorzão. E aí o que vai acontecer? Vai bater. Porque ele não está olhando, não está projetando o negócio dele para frente. Ele não está se planejando. Não é à toa que o para-brisa do carro é maior que o retrovisor, porque você tem que ficar mais tempo olhando para frente do que atrás. O retrovisor é aquela olhadinha para ver se tem uma moto do lado, você vai fazer uma ultrapassagem, para corrigir rumo. Se eu olho o resultado da minha empresa passada, é aquele olhar para entender, olha, faturamos, a despesa foi essa, foi isso, o que nós vamos fazer para os próximos períodos? Muito bom. É tirar a lição do passado para corrigir o rumo. E o pessoal não faz isso. Então, eu fiz uma live dia 25 agora, na terça-feira, no Instagram, falando de planejamento financeiro para 2023. O que o empresário já está pensando para o ano que vem. E quais os primeiros passos para fazer isso. Então, quando a gente fala de reserva financeira, ela já vem também dessa visão de planejamento. De carimbar. Quanto que eu quero fazer uma reserva para os próximos 12 meses, eu quero ter, ao final de 12 meses, X mil reais na conta da empresa e deixar num banco de aplicação. É a disciplina a partir de agora. Muita gente fala assim, cara, mas não é futurologia, planejamento? Não deixa, pode até ser. A palavra planejamento, ela vem de tornar plano, né? De eu imaginar, eu tenho que atravessar essas montanhas, se eu fizer isso aqui vai ser meio mais fácil. Você vai fazer uma viagem, você não faz um mínimo de planejamento? Você não faz uma reserva antes do hotel, uma reserva de ônibus, de avião, ou com o carro, você não vai dar uma calibrada no carro, ver se o amortecedor tal, você está se planejando já com destino. A empresa é a mesma coisa. Eu quero sair do plano da minha posição A para a posição B. A minha posição A era essa posição da empresa. Eu quero agora ter um crescimento e eu quero ir para a posição B. Só que eu preciso fazer todo um trajeto. Qual que vai ser minha estratégia de venda? Qual que vai ser minha estratégia de custos, tetos de gastos? Porque às vezes a pessoa só planeja, a maioria planeja só venda. Eu quero vender tantos mil reais por mês em 2023. E o resto? E as suas despesas? Esse planejamento de vendas, você vai conseguir entregar com a mesma estrutura de equipe ou vai ter que contratar? Se vai ter que contratar, você vai ter que colocar no seu orçamento que vai ter mais 2 pessoas lá no mês de maio do ano que vem, que eu vou ter que contratar 2 pessoas para atingir aquele faturamento. Muito bom. Então, essa disciplina do planejamento é um exercício contínuo que a gente fica, pelo menos nos clientes, nos projetos que a gente acompanha, a gente sempre coloca uma etapa do projeto, que é o planejamento orçamentário, planejamento financeiro da empresa, onde ele projeta e criar a ação, plano de ação para atingir aquilo lá. Muito bom. Legal. Bom, valeu. Tá vendo? Minha pergunta era válida aí. A saideira veio com tudo. Eu queria primeiro, lembrar a todos, nós estamos aqui no Por Mais Soluções. O tema de hoje era essa parte financeira, que é um desafio, mais da metade, quase metade das empresas, 60%. 5 milhões. 60 milhões era muita coisa. 60% das empresas endividadas, então tivemos com o Ricardo aqui nos ajudando. Esse é um programa que é realizado pela Solutudo. Então, você que está assistindo a gente e não conhece a Solutudo ajuda pequenas empresas como a sua, se você tiver uma pequena empresa, a cuidar do financeiro da sua empresa,
do produto da sua empresa. A gente costuma usar uma frase, né, Ricardo, que ele aprendeu tanto de marketing digital que o negócio dele quebrou. Aí você fala, como assim? Porque não é o marketing digital que ganha o jogo, é o real. Né? E a Solutudo ajuda nisso. Cuida do teu negócio que a gente ajuda as pessoas a descobrirem você no digital. Inclusive dá para você se cadastrar gratuitamente. Temos aí, eu nunca lembro onde que tá. Em algum lugar da tela. Embaixo da sua mão direita. Tá embaixo aqui. Aí, neste lugar da tela tem um QR Code para você cadastrar a sua empresa gratuitamente. E se você quiser se posicionar ainda de uma maneira mais enfática, a gente também pode ajudar você. Então fica o convite para assistir a Solutudo. Esse programa está acontecendo na Bandeirantes, né? Todos os domingos às 8h30 da manhã. Né? E também nas redes sociais, Spotify, Instagram, YouTube. Então você aprendeu a gente num, vai pro outro. Tá na TV, vai lá na rede social, já segue a gente para você poder acompanhar. Então acho que essa é a ideia do Por Mais Soluções, trazer soluções para quem emprega 7 em cada 10 empresários no Brasil. E para encerrar, a gente tem um hábito aqui que a gente fala, é uma tuitada. Né? Da nossa parte, a gente dá essa tuitada com base no que a gente ouviu aqui hoje. O que a gente entendeu de tudo que o Ricardo colocou. E do Ricardão é o seguinte, para a pequena empresa, para o dono da pequena empresa que está nos assistindo, qual é a tuitada, né, do Ricardo final aí? É a dica. O que você fala, Rafa, de tudo que eu vi da minha consultoria, são dezenas de anos fazendo isso. Se eu pudesse resumir tudo que eu tenho para dizer de finanças para a pequena empresa, eu diria... tweet e depois fala aí o seu contato, né? Como é que as pessoas... Além da Solutudo, naturalmente, que dá para achar o Ricardo na Solutudo. A minha tuitada é lógica, tem muitas tuitadas, né? Para a gente só poder hoje falar. Eu acho que assim, a informação está dentro da empresa. Ela existe, está ali, não está fora, está lá dentro. Organizar isso e tentar já olhar 2023, que seja 6 meses, os 6 primeiros meses do ano, tenta fazer uma organização e enxergar a empresa pelo menos para os próximos 6 meses. Não consegue enxergar daqui 2 meses, pelo menos os pós 2 meses. Debruça um pouquinho, né, coloca um pouquinho mais de importância nesse planejamento financeiro, faça essa classificação das contas, como a gente falou agora aqui, mas começa a olhar para 2023 já mexendo os pauzinhos dentro do seu processo, dentro dos seus números e tendo um pouco mais de intimidade com essas informações. Então, e para quem está ouvindo e quer ir um pouquinho adiante, como é que acha o Ricardo? Vamos lá, Instagram, Ricardo Rocha, _economista. O site da Planege é o www.planege, com G de gato e de igreja no final, .com.br, que é o meu site. Ali vocês vão ter várias informações dos serviços que a gente presta, né? Que mais? E-mail, na Solutudo. Na Solutudo. Tem. Procura na Solutudo. Procura na Solutudo, vai ter lá. Aí. É isso aí. Então lá no meu Instagram, de vez em quando eu estou colocando algumas dicas de negócio, tem algumas lives que a gente tem lá gravado. Quem quiser, principalmente pegar a live do dia 25, que foi terça-feira, que eu falei muito de planejamento financeiro. Então aproveita e dá uma olhada lá no meu Instagram, que vai estar tudo legal. E aí, a tuitada para você, Fê? Muito bom, hein? Ricardão. Tivemos uma aula, hein? Acho que o que me marcou muito é pro empresário não olhar no retrovisor, né? Nossa, olhar para frente. Foi chocante, né? Foi chocante. Olhar para frente, foi o que ele falou. Tenta planejar pelo menos 6 meses, planejar um ano da sua empresa, saiba para onde que você quer que ela vá. Né? E muito importante a clareza, né? Cada centavo movimentado que você tem, que você saiba para onde que foi. Né? Acho que uma lição tão simples que ele falou, mas que a gente sabe que muita Como gente diria não Leonardo faz. da Vinci, a simplicidade é o auge da sofisticação. Nossa, agora põe essa frase na tela. Top. O auge da sofisticação, gostei. Maravilha. Bia, o que você leva aí? Não se afogue. Erga a mão, peça ajuda para um especialista. Muito que bom. vai sair barato ainda. A ajuda vai sair barato. E sai mesmo. Sim. Que a galera fica com medo, né? Vai ser um consultor. Principalmente quando ele encara isso como uma despesa e não como investimento. Sim. Aí o negócio não anda mesmo. Agora, quando ele agarra como realmente um investimento e se propõe a mudar de atitude, dá resultado. Porque Sim. a gente teve cases aí, como eu expliquei aqui no programa, dá resultado. Perfeito. Né? E eu queria, a tuitada que eu pego, Ricardão, assim, eu aprendi muito, né? Aprendo muito, sou um admirador do teu trabalho e da tua pessoa, então acho que tem muita coisa no futuro, vamos fazer mais coisas juntos. Tamo né? junto sempre. Mas o que eu pego é uma reflexão, assim, vendo você falar que problema, é muito difícil você evitar que eles existam. Eles vão acontecer, problema financeiro, por mais que você está com a reserva, daqui a pouco você está consumindo a reserva, então, mas
que a solução, né, Papai do Céu foi tão bom para nós que ela mora junto com o problema. Né? Então, que a gente aprenda a não querer resolver o problema sem estudá-lo, sem analisá-lo, né? Sem pegar o mínimo de informação, ali, né? sem Como entender que as causou? causas. Exato. Tanto é que tem até um ponto, né? Mesmo para as pessoas que fazem, por exemplo, aquela cirurgia da redução de estômago, tem uma grande amiga que trabalha falando disso, ou seja, eu posso até fazer a cirurgia, mas eu tenho que ter um trabalho na causa, senão aquilo volta e é perigoso. Perfeito. Né? Então, acompanhamento emocional antes, né, do físico. Você pegar dinheiro para quitar uma dívida pode piorar a dívida. Exato. Né? Então, eu acho que isso para mim ficou gritante. E o retrovisor, e essa aí eu vou levar para a vida, cara. Eu vou falar em muitos lugares. Porque eu falei, nossa, tão óbvio, né? A gente às vezes fica mal, aconteceu. E não só no financeiro, mas na vida, né? Também, aconteceu isso comigo, vida. aconteceu isso comigo, aconteceu isso comigo. E você esquece de olhar para frente, você esquece de viver. Né? Exato. Então, gente, eu espero que tenha sido tão útil, né? E com tantas soluções para vocês, como foi para mim aqui hoje, para nossa equipe. Ricardão, mais uma vez te agradeço, desejamos muita luz e soluções na sua vida. E a gente se vê, pessoal, no próximo Por Mais Soluções, que vamos trazer sempre um problema na mesa e tratar de soluções. Solo tudo de bom, muito obrigado. Uma salva de palmas pro Ricardão aí, galera. Solução. 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 Solução.